partir do João capítulo 4. Eu destaquei 2 versículos, mas eu vou ler a história toda. Isso vai tomar mais 1 ou 2 minutos nossos só. Então eu acho melhor a gente ler toda a história de Jesus teve com a mulher samaritana no seu encontro. Então o Evangelho de João, capítulo 4, alguém que precisava de saúde interior. E diz assim o texto de João: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Isso é um comentário. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria lhe dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Quero repetir esses 2 últimos versículos, 28 e 29. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Muito bem, meus irmãos. Como alcançar saúde interior? E quando a gente pensa em alcançar saúde interior, é porque a gente pressupõe que haja uma doença que não deixa nosso interior saudável. Se eu começar a perguntar para você quais são as doenças da nossa época, você vai me falar. Existe um autor que disse que na Idade Média, a marca do homem da Idade Média era os calos nas mãos. Tudo era feito manualmente e o trabalho era dessa maneira. Mas que a marca do homem contemporâneo
é o senho franzido. Ele está sempre com a testa enrugada, porque ele vive preocupado. Ele não dorme bem, dorme mal. E como eu disse, se eu perguntar quais são as doenças do nosso tempo, você vai me falar ansiedade, depressão, TEA, TDAH, qual que é agora a outra opositor? TOD. Não de bebê, é o TOD. E todas essas doenças que vão tomando conta do nosso coração, da nossa mente, e eu quero reafirmar aqui que o Evangelho tem poder de impedir que muitas doenças se instalem no coração do ser humano. Existem muitas coisas que nós temos tratado de maneira terapêutica, e eu não sou contra a terapia, psicologia, psicanálise, você consultar o psiquiatra. Eu sei que tem gente que tem que tomar tarja preta mesmo, que é o único jeito do cara ficar mais ou menos normal, não é? Então não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que por vezes nós, ao invés de tratarmos dos problemas espirituais e tratarmos dos nossos pecados, nós damos outros nomes a estas coisas. Fulano vem, em vez de ele tratar do pecado, ele é acolhido, aí ele vai embora melhor, mas ele volta de novo com o mesmo pecado, e nós tratamos de novo, acolhemos de novo, e fica um círculo vicioso e interminável, ad infinito. Isso nunca se resolve. Você nunca encontra um cristão maduro que falou, eu superei este problema. Eu quero pensar nessa mulher exatamente sobre isso, dessa maneira de vencer os seus problemas. Que em Cristo, naquilo que a palavra de Deus nos orienta, é possível vencer muitos deles. Você não precisa, em alguns casos, aliás, em muitos casos, de um psiquiatra, nem de um psicólogo, nem de um psicanalista. Embora nós tenhamos irmãos, membros aqui, e eu mesmo já tenho me valido desses saberes, dessas ciências, para me ajudar a superar algumas coisas. Mas a gente não pode viver como se isso fosse uma eterna bengala, muleta na nossa vida. Tá? Por quê? O que é saúde, em primeiro lugar? Eu quero ter saúde interior. Eu achei interessante esse desenho que vai aparecendo na nossa tela, não é? Que você vai construindo até que surge finalmente um rosto ali. Até que você identifica uma pessoa. A gente também vai crescendo na nossa compreensão do nosso interior, na construção de quem nós somos. As nossas experiências, quem nós somos, tudo isso faz parte de nós. E saúde, então, é esse completo, ou estado de completo bem-estar, físico, mental e social. E para nós aqui na igreja, nós cremos que é também o equilíbrio, o bem-estar espiritual. Não é apenas a ausência de doenças ou enfermidades, porque pode ser que você não tenha um câncer, que você não tenha um problema sério para tratar, mas esteja com o seu interior todo doente, porque lhe falta equilíbrio biopsicossocial e espiritual. Às vezes o teu problema não é biológico, não é o seu corpo que está em desajuste, é o seu psicológico, a sua cabeça. Eu falei semana passada sobre pessoas que falam, eu sou, agora virou moda, de tal maneira que às vezes quem tem de fato esse problema, sofre com isso, não é? As doenças da moda. E aí a pessoa fala, eu sou isso. Eu falei, você não é isso. Quero repetir aqui o que eu ouvi, não é? Você não é o diagnóstico, você não é isso. Tá? Embora você tenha esse diagnóstico. Você não é isso, você é mais que isso. Saúde é o equilíbrio biopsicossocial e espiritual. Você pode ter um problema biológico, teu corpo está doente. Psicológico, a sua mente está doente. Social, você está desempregado há 2 anos e está todo complicado aí porque você não tem saúde, porque você está desempregado. Ou espiritual. E esse é aqui que a gente trata. Não é no psicólogo, não é no psiquiatra, não é na terapia. É com Deus, é com a palavra de Deus, é com a ministração do Espírito Santo. É Jesus realizando algo em nós. Tá? Então, saúde é isso.
O nosso ser humano, pastor, mas o senhor está falando aí, será que... Eu estou falando porque o ser humano é um ser diverso e complexo. Nenhum de nós é igual um ao outro. Todos nós temos essa diversidade e essa complexidade. Então, meu irmão, pare de ficar olhando a vida dos outros e dando receita para ele resolver a vida dele. Olha como Jesus é maravilhoso, que ele diz assim, olha, para de olhar o argueiro no olho do teu irmão e vai cuidar da tua trave. Então, para de perturbar o irmão e vai cuidar da tua vida. É assim que a gente tem que tratar, tá bom? Essas 4 características, essas 4 dimensões do ser humano, elas trabalham juntas. É por isso que quando você está ansioso, é um problema que está lá na sua mente, boleto que vai vencer amanhã, e você perde o sono, dói a barriga, perde o apetite, porque você é um ser único. Bio, psico, social e espiritual. Qual que é mais importante? Não tem o mais importante, tudo isso é junto, trabalha. Essas partes agem conjuntamente para nós sermos o que somos. Essa dimensão biológica, seu corpo físico, a sua genética, como a gente tem medo hoje, né, de a gente descobrir que nós temos quando a gente fica sabendo que um tio teve, que fulano morreu dessa doença, a gente fala, será que isso é genético? E que está se espalhando em todo mundo da família? A gente tem essa dimensão, e isso acontece. Essa dimensão psicológica que envolve a nossa mente, os pensamentos, as emoções. Cuida de como sentimos a dor, a alegria, o medo, a nossa personalidade, a nossa memória, a nossa forma de agir, a nossa idiosincrasia. É o nosso jeito. Não tem outra maneira. Essa dimensão social mostra que vivemos em grupo e na sociedade. Nós dependemos da família, dos amigos, da cultura ao nosso redor. Hoje eu estava falando que eu falei, gente, eu aprendi a ser gente na igreja. Naquele tempo, né? A gente foi para a escola com 7 anos de idade, não tinha creche para todo mundo. Isso não existia. Sabe quem me ensinou a ser gente? Minha mãe. Não faça isso, faça aquilo. O lixo é sua responsabilidade, você que tem que levar lá para fora. Valdo, ela me chamava de Valdo, né? Valdo, que é? Que é não, senhora. E tinha que repetir e voltar direitinho. E a igreja? A igreja criou esse ambiente, ó, primeiro os mais velhos, que eu fiz hoje. Primeiro os mais velhos, depois os outros. Entra na fila e respeita a fila. Agora é a hora que o pastor vai pregar, é para você ficar sentado e quieto, e ouvir. Agora é hora de ler a Bíblia, então abra a Bíblia e leia. A gente não sabia nem ler direito. Sabe, vamos sair. Vai ter que chegar a tal hora, vai sair. Chegando lá, você não vai sair feito um desembestado para correr para a praia. Eu conheci praia com a igreja. Né? Não é para sair, não. Tem o irmão fulano que vai dizer que hora que é para ir, que hora que é para voltar, até onde pode ir. Então a gente aprende nesse grupo social. E é por isso que tem tanta gente abençoada na vida da igreja. Lembro do Carlinhos, deve estar até ouvindo a gente aí. Perguntei, Carlinhos, onde é que você estaria se você não tivesse encontrado Jesus? Ele falou, pastor, eu não sei nem se eu estaria vivo. Porque os lugares onde eu andava, as pessoas com quem eu andava, é bem provável que eu nem estivesse vivo. E a igreja nos protege de tanta coisa. Quando eu penso, onde eu moro ainda é periferia. Mas imagina isso há 50 anos. Como é que era? Lembro de um diácono que falava lá de Hermelino Matarazzo. Ele falou, pastor, quando a igreja surgiu, aqui só tinha mato e tarado. É como ele descrevia o bairro como que era. E sabe o que nos protegeu destas coisas? Uma família estruturada e uma igreja que criou, deu ordem na cabeça da gente. Senão a gente fizia, como eu falei, ia ser tudo um bando de animal desembestado. Sem educação, correndo, feito doido por aí. E essa dimensão espiritual, meus irmãos, busca o sentido da vida, a fé em algo maior. As pessoas começam a buscar isso, todas as pessoas buscam. Alguns vão buscar nas pedras, nas cores, em outros deuses. Nós apontamos para Jesus, aquele que é o único Deus verdadeiro. É a nossa mensagem ao mundo.
O único Deus que foi capaz de deixar o seu trono de glória para vir morrer no nosso lugar. É essa a mensagem que nós temos para falar para as pessoas. Isso dá valor aos nossos atos e à paz interior e à ética que praticamos em nossa vida. Isso é um ser humano. Esse ser que tem essa dimensão biológica, psicológica, social e espiritual. Aquela mulher samaritana era um ser humano, com essas dimensões na sua vida. Ela, pelo que nós percebemos nessa história, ela era uma mulher de uma capacidade intelectual profunda, de uma sensibilidade espiritual. Ela conversa com Jesus sobre temas importantes, capaz de debater temas teológicos complexos sobre o local da legítima adoração a Deus. E ela reflete a sua cultura, a herança religiosa que o seu povo tinha, a vivência da fé dos seus antepassados, aquela tradição samaritana, tradição de fé dos samaritanos. E a gente pode até pensar, isso é mais importante, inclusive, do que pensar que ela estivesse à frente do seu tempo. Qual era a tradição desse samaritana? Qual era essa cultura religiosa na qual ela estava incluída? Os samaritanos possuíam a sua própria Torá, ou a versão da Torá. Havia o Pentateuco samaritano. E eles aguardavam a vinda de um Messias, de uma figura messiânica, que era o Tareb, um profeta semelhante a Moisés. Ela faz a menção do Monte Gerizim aqui, nesse monte, ou lá em Jerusalém. O monte que ela fala, esse monte, é o Monte Gerizim, que era o lugar onde os seus antepassados, como ela diz, foram adorar. E por que foram adorar no Monte Gerizim? Qual era o contexto que existia ali? Houve um cisma político. Muitos séculos atrás, quando o rei Salomão morreu, Israel foi dividido em dois reinos. O reino do norte, com a capital em Samaria, e o reino do sul, Judá, com a capital em Jerusalém. O que acontecia? O pessoal tinha dois reinos, só que o pessoal do norte, lá de Samaria, ia lá em Jerusalém para adorar. E quando ia lá no templo de Jerusalém, o que eles faziam? Entregavam seus dízimos, suas ofertas, fazia tudo lá. O que o reino do norte fez? Construiu um templo em Samaria. E começou a dizer ao povo, agora vocês podem adorar aqui, não precisa ir lá não. Pode pagar todos os seus dízimos e ofertas aqui. Não precisa ir lá para o sul. E se dividiu completamente os dois povos. Só que 128, 129 a.C., um líder judeu, João Hircano, ele venceu as batalhas, ele libertou o povo do Império Grego, né, quando Alexandre o Grande chegou ali e tomou aquela região. Nesse período os macabeus estavam dominando, eles libertaram Israel. E João Hircano foi lá para Samaria, no Monte Gerizim, e destruiu o templo que foi construído lá. No Monte Gerizim, Samaria estava no Monte Gerizim, Jerusalém estava no Monte Sinai. São esses dois montes que estão discutindo aqui. Os judeus afirmavam com base nos seus textos, que Jerusalém é o único lugar escolhido por Deus para o recolhimento de sacrifícios oficiais, e por isso João Hircano foi lá e destruiu. Os samaritanos, meus irmãos, eles aceitavam apenas o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Só eles. Não tinha os escritos, não tinha crônicas, juízes, não tinha os livros poéticos, Salmo, não tinha os profetas maiores e menores. Já os judeus do Reino do Sul criam tudo isso. E havia aquela discussão entre eles. O pessoal do Reino do Sul dizia assim que esses samaritanos já não têm pureza étnica, porque eles viveram lá misturados com outros povos. Quando a Síria, 722 a.C., conquistou Samaria, o Reino do Norte, ele tirou vários judeus de lá e trouxe outros povos para morarem lá. Imagine que alguém vence aqui em São Paulo, tira um monte de paulista daqui e traga bolivianos todos para cá. Passam-se algumas décadas, aí quando aqueles paulistas chegam aqui, falam assim, mas está tão diferente. O pessoal está com aquelas roupas coloridas que a Natalice e o Edilson usaram domingo passado, estão comendo aquela comida que ele citou domingo passado, e a cultura mudou. E aí você fala assim, isso aqui já não é mais paulista. Você vai no centro da cidade hoje, você fala assim, tem um ambiente diferente.
Tem povos que se instalaram ali de uma maneira completamente diferente. E aí você fala, são paulistas, não é? Acontecia isso lá, eles eram acusados de não ter essa pureza étnica. Essa mulher está nesse ambiente. Quando ela conversa com Jesus, a gente percebe que ela tem essa fluência teológica, porque ela reconhece em Jesus o profeta. As suas palavras, as suas respostas, ela trata de assuntos profundos como o lugar correto da adoração. Ela tem autonomia de pensamento. Ela não é uma espectadora passiva. Ela conversa com Jesus, ela faz perguntas para Jesus, ela avalia as respostas que Jesus está dando. Ela mostra que tem, inclusive, uma força interior, porque ela está lidando com o limão que a vida deu para ela. Ela está indo ao meio-dia para buscar água porque ela não podia ir cedo, que era a hora de você buscar água fresca, que não tomou o sol. Ela vai meio-dia que ela não vai encontrar ninguém. Ela encontrou uma estratégia de lidar com o limão que é a vida dela. E ela é uma testemunha. Depois de conversar com Jesus, ela vai imediatamente à sua cidade, como uma evangelista, falar assim, olha, eu encontrei o Cristo, como André e Filipe fizeram. Essa mulher também vai. E sabe, exala o perfume do conhecimento de Cristo. Ela chega para a cidade dela e fala assim, em Jesus há uma solução para os nossos problemas. Ela é aquela que, depois de um diálogo de igual para igual com Jesus, no qual Jesus a trata com dignidade e respeito, quebrando os tabus que existiam, os tabus culturais, as barreiras sociais de gênero e étnicas, que a gente vê os discípulos chegando. Eu estava falando com uma mulher samaritana, onde já se viu um negócio desse? Eu imagino Pedro encostando Jesus na parede, né? Onde já se viu um negócio? O senhor é um mestre, um rabi, né? Não devia estar numa situação dessa. Mas Jesus destrói tudo isso, quebra esses tabus e trata com dignidade e respeito. Isso é uma lição muito importante para nós. Os nossos problemas e os tabus que nós enfrentamos são tratados por Jesus de igual para igual. A gente pode ter a liberdade de fazer como essa mulher. Eu questiono, Senhor, eu quero entender, eu quero saber mais. Por vezes não aprendemos mais, porque exatamente não fazemos essa atitude que essa mulher teve com Jesus. De falar mais, de perguntar mais, de insistir, de entender. Jesus não tem preconceitos. De novo fazendo essa pergunta, ele não vai fazer isso com a gente. Você é muito pecador para se aproximar de mim, ele não vai fazer isso com a gente. Como não fez com aquela mulher samaritana. Então, esse era o ambiente dela. Ela estava nessa cultura. Mas a grande pergunta que eu gostaria de pensar aqui, para entender o problema da falta de saúde dela, saúde emocional, interior, é por que aquela mulher tinha 5 maridos? 6 agora, certo? Qual era o motivo? Ela estava numa sociedade patriarcal e possivelmente, não é, as mulheres, possivelmente não, perdão, uma sociedade patriarcal onde as mulheres dependiam completamente dos homens para sobreviver. A mulher tinha que ter um pai que cuidasse dela e ela tinha que casar com um marido que continuasse cuidando dela. E se ela perdesse o marido, ficasse viúva, ela estava numa situação de vulnerabilidade social enorme. Naquele mundo, a mulher judaica ou samaritana, não importa, ela não podia abandonar o seu marido. Para haver um divórcio, essa ruptura, era o homem que devia ter um motivo social, econômico, falta de filhos, para que pudesse acontecer o divórcio. E ela vivia nessa situação. Quais são as hipóteses, então? Primeiro, muita gente pensa que ela vivia numa imoralidade pessoal e por isso a sua reputação social era terrível. Então a mulher era vista como alguém de uma vida irregular ou promíscua, por isso que ela já tinha 6 maridos nessa ocasião. Ela tinha passado por múltiplos divórcios ou abandonos por causa da sociedade patriarcal. E o que explica exatamente o fato dela ir ao meio-dia, no calor forte, para evitar o julgamento das outras mulheres da vila que iam nos horários mais frescos. Essa é a primeira hipótese, que ela fosse uma mulher promíscua e que
por conta da sua promiscuidade, foi acumulando divórcios. Seus companheiros deram a carta de divórcio, só o homem podia dar, deram a carta de divórcio, só vai cuidar da sua vida. Você está na roça, porque a mulher sozinha naquela sociedade sofreria todo tipo de problema. Também existe a hipótese da vulnerabilidade feminina por causa do levirato. Qual é o contexto histórico? Que lá em Deuteronômio 25, 5 e 6, obrigava o irmão de um homem falecido a se casar com a sua viúva. Isso acontecia caso o falecido não tivesse filhos. E o objetivo principal era gerar herdeiro para manter o nome e os bens da família. Tá certo, pastor? Não, isso era a sociedade daquela época, tá? Pode ser que essa mulher tenha vivido assim uma alta mortalidade de maridos por doenças, guerras e acidentes naquela antiguidade. E aí, por vezes, ela vai ficando viúva e ela é obrigada a casar com um cunhado, ou, para não ficar desamparada, arranjar um casamento que pudesse guardá-la. E aí ela fica nessa prisão de casamentos arranjados para sobreviver, sem uma culpa moral dela exatamente. Tá? Isso é uma segunda hipótese. Há uma terceira hipótese que é alegórica, né? Que acha que essa mulher, esses 5 maridos, seriam um símbolo da sua promiscuidade espiritual. Que os 5 maridos anteriores seriam ídolos pagãos de outras nações, que ela teria ido atrás, e que esse 5º ou 6º marido agora seria essa adoração sincrética, que ela misturou tudo e que era incompleta naquele momento. Até porque, essa é uma hipótese, mas não é muito boa não, tá? Mas existe gente que pensa dessa maneira. E, inclusive, a hipótese de uma mulher à frente do seu tempo. Os seus 5 maridos anteriores não teriam suportado uma mulher inteligente, inquiridora e capaz, como nós vimos no diálogo que ela tem com Jesus. E diante disso, desse diálogo, ou viria ao encontro desse diálogo com Jesus. Como a gente aquela sociedade patriarcal não suportava uma mulher com a capacidade dela, esses maridos foram, olha, vai cuidar da sua vida, que eu não quero uma mulher que questione as minhas ordens, que queira mudar a sociedade na qual nós estamos. Bom, olhando essas hipóteses, qual é o pecado dessa mulher, meus irmãos? Em primeiro lugar, precisamos pensar o seguinte. Alguém diria assim, ela é vítima do seu tempo, vítima da sua cultura. É verdade. A cultura era daquela maneira e ela tinha que trabalhar com as regras daquele momento. Mas o grande pecado dela era exatamente ainda não ter encontrado em Deus, e no caso de Cristo ali, a plena satisfação para os seus anseios. E primeiro, porque ela tinha uma teologia desequilibrada. Pense comigo. Jesus vai dizer que Deus quer adoradores que adorem em espírito e em verdade e suplantem o local da adoração. Aquela mulher falava muito a respeito de Deus, ela conhecia os temas periféricos de Deus, históricos. Deus deve ser adorado no Monte Gerizim ou no Monte Sinai, quem é o povo verdadeiro de Deus. Mas ela ainda não tinha falado sobre o que é que Deus, ou tinha buscado saber o que é que Deus pensava a respeito da sua maneira de viver, de como ela enfrentava as circunstâncias do seu tempo. Então ela tinha uma teologia desequilibrada. E Jesus mostra isso quando diz, olha, Deus é espírito. Ele não está preocupado com o local. Ele quer entender a sua vida interior. Segundo lugar, ela tinha uma vida emocional desequilibrada. Jesus, meus irmãos, e é aí que a nossa mensagem, a proclamação do Evangelho precisa entrar. Jesus tem, ou ele é, uma água, ele é uma presença que satisfaz no mais profundo ambiente de carência. A tragédia mais complicada de uma vida que enfrenta uma tragédia muito grande, vai encontrar resposta em Jesus, de tal maneira que possa sair disso.
Pensa naquela mulher, eu sou uma mulher numa sociedade patriarcal. E ela podia dizer assim, sabe, o que eu vou fazer? Eu estou sujeita à lei do levirato. E meus irmãos, é possível ter paz, como nós vimos semana passada, mas ter saúde emocional vivendo numa sociedade que tem valores, regras, que não nos atendem, que frustram nossas expectativas, que não são as corretas. Mas aquela mulher precisava encontrar em Cristo a satisfação dessa carência. Uma sociedade que não atende. Ela era uma sociedade, uma mulher rejeitada por vários maridos. Ela tinha um problema. Ou ela era estéril, ela podia ser insubmissa. E ela continuaria batendo. Pensa assim, se ela fosse uma mulher que em mim você não manda, eu não concordo com você. Era a sociedade daquele tempo. Ela ia entrar no 6º, no 7º, no 8º, no 10º marido. Lembro-me de um professor que disse assim que quem casa errado uma vez, casa errado 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Porque ainda não entendeu como casar. Eu sou uma mulher rejeitada por vários maridos. Ou ela poderia dizer assim, eu sou uma mulher alcançada pela tragédia. Se aquela hipótese das várias viuvezes, casei uma vez, passou 2, 3 anos, chamaram para a guerra, morreu. Fiquei viúva. Casei com o irmão dele me rejeitou. Aí casei com um homem que apareceu na minha vida, morreu de doença. Irmãos, imaginam, a expectativa de vida naquele tempo era muito menor. Quando você encontra alguém que viveu muito tempo, é até se destacado. Mas qualquer que fosse a tragédia, a minha sociedade não presta. A gente pode encontrar em Jesus uma paz. Pode encontrar em Jesus saúde, equilíbrio. Se eu tenho um problema com o qual eu tenho que conviver, esses maridos, em Jesus você vai encontrar isso. Eu sou uma mulher alcançada pela tragédia da vida. Eu conheci uma irmã que ela casou pelo menos 3 vezes. E todos eles morreram. Uma crente maravilhosa. Mas assim. E meus irmãos, o gostoso. De vez em quando ela fazia questão de convidar. A gente fazia quase que um pré-culto nas quartas-feiras. Ela morava na rua da igreja, né? Passa aqui primeiro. Citei o Carlinhos aqui, o Carlinhos ia comigo, né? Passava lá. Uma mulher de bem com a vida, que enfrentou a morte dos seus maridos, uns melhores que os outros, soube conviver com tudo isso, enfrentando a tragédia, porque encontrou em Cristo a resposta para ter equilíbrio, a presença que vai satisfazer no mais profundo ambiente de carência, de problemas. Essa é a resposta que o Evangelho tem para nós. E depois do encontro que ela teve com Jesus, algo mudou no seu interior. E pensa comigo. Ela passa a ter uma teologia saudável, equilibrada. Ela tem agora uma verdade, a satisfação de ter encontrado Jesus. Ela não voltou para a sua cidade para dizer assim, olha, todos os traumas desses 6 casamentos, todos os traumas que eu carrego desde a infância foram resolvidos. Ela voltou para dizer assim, eu encontrei o Messias. Porque na verdade, não mudou nada na história dela. Ela saiu dali ainda uma mulher que teve 6 maridos. Ela saiu dali do encontro com Jesus numa sociedade patriarcal. Ela saiu dali ainda, vamos dizer assim, né? Jesus deu claramente para ela onde ela deveria adorar. Ela falou, eu não posso mudar daqui para Jerusalém, embora a salvação tenha vindo através dos judeus. Ela encontrou em Jesus o Messias definitivo para a sua teologia. Esse problema está resolvido. Ele encontrou a água da vida.
para enfrentar a aridez da sua vida, os problemas que ela tinha na sociedade, interiores, na história dela, ela encontrou Jesus, que satisfaz. A vida emocional dessa mulher passou a ser equilibrada, porque os problemas da vida passaram a ser enfrentados com outro ânimo. Tá, eu estou numa sociedade patriarcal, mas agora eu encontrei o Messias. Tá, eu tenho traumas, marcas profundas na minha vida, de rejeição nesse monte de casamentos, mas agora eu encontrei o Messias. A superação desses problemas. E é quando Jesus é a resposta. Pastor, eu fui abusado na infância. Eu quero dizer que Jesus pode fazer você superar esse problema. Eu fui roubado, fui traído. Minha mulher me abandonou. Meu marido me abandonou. A vida não foi legal comigo. Jesus pode ajudar você a superar esse problema. Jesus é a superação desse problema. Enquanto você não encontrar em Jesus isso, aquela paz interior, porque todos eles falaram, encontramos o Cristo. Essa mulher também falou, encontrei o Cristo, não é ele o Cristo? E embora os problemas e a estrutura social continuasse a mesma, ela agora saía dizendo assim, eu encontrei o Cristo. E isso ajudou ela a superar os seus problemas. Então, meus irmãos, existem coisas que a gente vai resolver na nossa vida a partir deste encontro em Jesus. Jesus começa a superação. Jesus é o poder que está sobre todas estas coisas e que faz milagres e transforma verdadeiramente. Por isso que é uma obra de Deus a salvação. A resposta de Jesus para aquela mulher foi essa. Supere essa questão do local. A adoração deixará de ser definida por essa rivalidade geográfica. Nem neste monte, Gerizim, Samaria, nem no Monte Sião, em Jerusalém. Deus está onde você está. Na tragédia que você enfrenta. Nas condições que você tem na vida. É ali que você precisa adorar ao Senhor. Adoração em espírito e em verdade significa que Jesus redefiniu o culto a Deus, não como um privilégio de poucos ou naquela situação de uma raça ou da arquitetura sagrada, mas como uma postura interior guiada pelo Espírito Santo. Um interior guiado pelo Espírito Santo. Então, quando o Evangelho chega na nossa vida, ele não muda o nosso interior quando nós o rejeitamos, quando nós não o obedecemos, quando nós insistimos numa teologia desequilibrada. Mas quando nós começamos a entender quem é Jesus, que Ele é o Messias, que Ele é a resposta, e nós nos apegamos a esta verdade, e podemos insistir, eu quero entender, eu quero mais, eu quero compreender, eu quero experimentar. Ele traz esse poder que trouxe a vida daquela mulher. Encontrei o Messias. Minha vida tem um monte de problemas, mas eu vou superar todos. Eu quero dizer isso a você. Eu quero dizer que essa é a mensagem que nós temos para as pessoas do mundo. Se você não entender que Jesus é o Messias e que Ele tem poder para te ajudar a superar, você pode começar a tratar dos seus pecados, tratar dos problemas que você tem, e vai ficar ad eterno alguém te acolhendo. Palavra bonita essa, inclusive eu gosto. Não é? Nosso desafio é ser uma comunidade contemporânea, acolhedora e discipuladora. Mas a gente acolhe para poder mostrar Jesus. Não só para acolher. Não só para dizer para você, olha, a vida foi madrasta com você. Coitado de você. É verdade, você é um
você sofreu, você é uma vítima da sociedade. É verdade, você pode ser uma vítima da sociedade, mas Jesus pode ajudar você a superar tudo isso.